Próxima apresentação é do Vitor Yuri. Já ligou a câmera dele, está ali a poste, tenso para poder fazer a apresentação dele. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. O orientador dele, o professor Jonas, também está presente aqui desde o início com a gente. Obrigado, professor Jonas. Eu só estou tentando colocar aqui. Está contigo já, 10h49, vou começar a contar de 10h50. Eu não estou conseguindo compartilhar, deixa eu só... Vocês estão conseguindo enxergar? Até agora não. Até agora nada. Não, nada. Ah, está começando. Acho que agora vai vir. Ok. Agora sim. Vai lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor Yuri. O nome do meu projeto é Mercado Financeiro de Ações, uma abordagem econofísica. E eu estou sendo orientado pelo professor Dr. Jonatas Nunes. Antes de eu começar a explicar sobre o corpo e objetivo do meu trabalho, eu acho que é importante falar sobre esse termo econofísica, né? Então, ao longo da nossa história, nós tivemos grandes cientistas que contribuíram na área de ciências naturais, como Copérnico e Isaac Newton. No entanto, eles também fizeram as suas contribuições na área de economia e de finanças. Então, esse termo econofísica, ele foi basicamente criado por um pesquisador americano chamado Eugene Stanley na década de 90, para tentar descrever o grande número de artigos científicos escritos por físicos para explicar os problemas do mercado financeiro. Então, a econofísica, ela usufrui das ideias da física, né, como a mecânica estatística, a mecânica quântica, a física nuclear, para tentar explicar esses problemas. Um desses problemas se trata da dinâmica de preços. Então, você entender a dinâmica dos preços das ações é uma tarefa difícil. Basicamente, a gente utiliza, né, 3 abordagens, que é o modelo de caminhada aleatório, o modelo baseado em agentes e a análise técnica. Os 2 primeiros, eles estão sendo mostrados na figura, e esses 2 primeiros, eles são amplamente aceitos pelos acadêmicos e são considerados científicos. No entanto, a análise técnica, ela não é considerada científica porque ela usufrui de muitos termos subjetivos. Porém, todas as pessoas, ou grande parte das pessoas que utilizaram essa abordagem, elas conseguiram garantir lucros ao longo da história. Então, essa abordagem, ela resume, né, a prática de centenas de anos. Então, qual é o exemplo de subjetividade nessa abordagem? Se o momento de tendência de alta for muito forte, pode ter ocorrido um excesso de compra, de modo que um stop móvel deve ser colocado em algum lugar abaixo do preço atual para garantir alguns lucros. A pergunta que fica é: quão forte é muito forte e de onde fica, né, algum lugar? Então, o objetivo do meu trabalho é basicamente usar teoria de sistemas fuzzy para converter as regras técnicas de comércio em funções de excesso de demanda, que são, então, usadas para direcionar a dinâmica dos preços. O que são funções de excesso de demanda? Basicamente, se você compra um ativo num tempo inicial, esse ativo pode ter uma variação do preço ao longo do tempo. Se num determinado tempo tal, esse ativo tem um preço muito maior no momento da compra, em relação ao momento da compra, então ele se valorizou. Se ele tem um preço menor em relação ao momento da compra, então ele se desvalorizou. Basicamente, eu utilizo como base um artigo de um PhD chinês, que ele tenta matematizar, utilizando teoria fuzzy, vários comportamentos que eles utilizam na análise técnica. Então, um exemplo disso, né, que eu estou me baseando numa heurística. Deixa eu só tentar baixar aqui um negócio que está na minha tela. Pronto. Então, aqui diz o seguinte, a primeira heurística. Um sinal de compra ou venda é usado quando a média móvel do preço está cruzando uma média móvel mais longa do preço de baixo ou acima. O que isso quer dizer? Nesse gráfico abaixo, a gente vê a pontuação da Bolsa de Valores no ano de 2008. Aqui, existem 3 linhas de tendência. A mais clara, ela representa a média de pontos durante esse período.
A linha de tendência amarela e a verde são linhas de tendência que acompanham os pontos. Então, basicamente, a linha amarela, ela consegue responder à variação dos preços muito rapidamente, enquanto que a verde ela é um pouco mais suave. Quando você, não sei se vocês conseguem observar nesse ponto aqui, se meu cursor não estiver aparecendo, mas quando elas, no terceiro instante, né, em que a amarela e a verde se cruzam, os pontos sobem. E aí, de novo, quando elas se cruzam novamente, então ocorre um outro tipo de comportamento. Partindo disso, a gente vai descrevendo, né, algumas equações que são necessárias para a gente utilizar teoria fuzzy. Nesse caso, a gente traduz essa heurística em uma função de excesso de demanda usando a teoria fuzzy. Essa primeira equação, ela relaciona a média aritmética de preços num determinado período. Esse N é exatamente o período que eu quero analisar. Então, se eu quero ver qual foi a média aritmética dos preços de um ativo no longo de um mês, basicamente vai ser eu pegar o valor do preço das ações durante esses 30 dias. Né? E a segunda equação, ela é uma razão logarítmica, ou seja, uma mudança relativa, e como vocês podem observar também, o termo, a primeira equação, ela se encontra no denominador. E a gente vê quase a mesma expressão, né, no numerador. É basicamente como se eu quisesse analisar um pequeno pedaço em relação a uma parte do todo, ou o todo que eu quero analisar. É como que o preço da minha ação está se comportando em relação a um intervalo muito maior. Então, para isso, a gente tem que esse M ele é menor do que N, e basicamente, quando esse M é igual a 1, significa que essa minha razão, essa média aritmética, ela é o preço atual. Para isso, né, a gente utiliza essa razão logarítmica para criar definir as nossas descrições linguísticas. Então, se essa razão logarítmica ela é positiva, implica um crescimento do preço. Se ela é negativa, então sinaliza a fraqueza do preço das ações. Então, a partir disso, a gente vai definindo o quê? Então essa variação, ela variou um pouquinho, então ela é um pequeno positivo. Se ela variou muito negativamente, então ela pode ser um largo negativo. Como essas variações, elas podem variar no menos infinito até mais infinito, e a gente precisa definir, né, quão pequeno é ou quão grande é essa variação. Então, para isso, a gente utiliza uma constante que ela fica arbitrária, né, da pessoa que está negociando. Então, nesse caso, como eu vou mostrar em alguns slides mais à frente, vai ser escolhido 0,1, que é um exemplo somente. Mas isso pode ser mudado de acordo da pessoa que está negociando. Partindo disso, a gente vai definindo 7 grupos difusos, ou seja, pequeno positivo, médio positivo, grande positivo, pequeno negativo, médio negativo, grande negativo e em torno de 0. São conjuntos que relacionam a variação do preço do meu ativo. Um exemplo para isso é a função pequeno positivo que está sendo mostrada na tela. Ela já está escrita como função de grau de pertinência, né, que já está utilizando teoria fuzzy, e ela é do tipo de um número triangular. Ou seja, se a minha razão logarítmica estiver nesse intervalo, ela vai ter esse comportamento, como mostra nessa imagem. Essa figura, ela representa os meus 7 conjuntos difusos, correto? E, para isso, eu preciso desses conjuntos difusos, porque o preço do meu ativo vai variar ao longo do tempo, e partindo disso eu vou ter um comportamento. Então, para isso, eu vou converter essas variações em funções de excesso de demanda, que é exatamente o quê? Se a razão é um pequeno positivo, então ele pode ser um sinal de compra pequeno. Se ele é um médio positivo, então ele é um sinal de compra grande. E assim sucessivamente, de acordo com essas regras, né? Com isso, a gente consegue matematizar, utilizando teoria fuzzy,
esses comportamentos que é utilizado no mercado financeiro. E aqui é um exemplo disso, né? Nesse caso, o W, ele representa, ou o ômega, ele representa 0,1, e a partir das minhas variações de preço ao longo do tempo, eu consigo matematizar o comportamento da pessoa que está negociando. Então, esse basicamente é o objetivo do meu trabalho. A gente vai pegar, vai ver como que as ações vão variar ao longo do tempo, e partindo dessas variações, a gente consegue matematizar e quantizar também o comportamento que eu devo ter. Então, assim, as coisas não ficam tão subjetivas, né? Já que a análise técnica, ela não é muito, muito aceita justamente por ser subjetiva. E é isso. Eu agradeço e essas são as minhas referências. Obrigado, Vitor. Estourou um pouquinho, estava para te dar aquela chamada de leve aqui, mas deu tudo certo. Tá bom? Passar a palavra para o professor Marco Aurélio. Bem, bom dia, né? Antes da gente começar, né? Eu só queria fazer talvez um comentário sobre a apresentação, né? Foi uma apresentação interessante porque foi um pouco diferente, né, a organização em relação aos outros, né? Eu comecei a ficar um pouco apreensivo no começo, né? Porque a justificativa não estava muito clara, do próprio trabalho mesmo, né? Mas agora no final ficou bem mais claro, né? E um outro comentário que eu queria fazer, e aí eu vou te pedir até ajuda para a gente discutir, porque quando se fala nessa análise técnica, né, dizendo que ela não é muito científica, tem que tomar um certo cuidado com o que está se dizendo, porque parte dessa análise, ela vai envolver a questão mais psicológica, né, porque justamente vai entender os atores do mercado financeiro como pessoas, né, e elas estão sujeitas a essas questões das emoções humanas, né, e a gente tem alguns efeitos que são bem documentados, né, por exemplo, o efeito de cardume, né, e você, ao falar que essa coisa técnica não é muito científica, você pode tentar fazer essa extensão de que a psicologia e as ciências humanas não são exatamente ciências. Aí isso é um problema, né, tem que tomar cuidado, né, justamente porque, para delinear, e é exatamente o que você está querendo fazer, que é propor uma parametrização desses conceitos, né? Você está tentando, de alguma forma, construir uma matemática que vá responder, né, vá procurar parametrizar essas perguntas, né? Então, essa é uma coisa que tem que ficar clara, né? Ainda mais hoje, né, no contexto que a gente tem de sociedade atual, que você tem muito ataque às ciências humanas, às ciências sociais, né, tentando fazer essa desvalorização, fazer esse processo inverso, né, de tentar dar uma base mais sólida para elas, né, é um trabalho que é muito importante, né. A outra coisa também é justamente como tu colocaste na econofísica, né, que até é uma coisa que o próprio Solúcio está aqui, né, que foi justamente que ele discute no seminário dele, que é mostrar que o físico, ele é esse canivete suíço, né. Né, e até queria perguntar de ti, né, como é que está sendo essa tua formação de canivete suíço, né? Cara, tipo assim, desculpa. Não, tudo bem. É emoção. Não, assim, eu também concordo com a sua fala, né, a respeito das críticas, inicialmente, do meu trabalho. Eu já esperava essas críticas e eu tinha conversado com o meu orientador, então ele não tem culpa disso, tá? Isso foi uma estratégia minha mesmo, porque eu queria definir bem e contextualizar bem o meu trabalho, mesmo que eu não explicasse um slide escrito justificativa ou essas coisas. Então essa foi a minha estratégia. Eu entendi que foi uma escolha sua. Isso, foi minha... Eu assumo isso. Em relação já à econofísica e a gente ser um canivete suíço, eu amo isso. A parte de simulação e modelagem é uma área que, como eu sempre converso com pelo menos os dois últimos orientadores, enfim, os meus dois últimos orientadores, eu sempre conversei muito sobre isso, que eu amo essa área de modelagem. Desde criança, eu sempre tive satisfação, né, em tentar entender como as coisas funcionam, e, enfim, eu acho que eu estou no curso certo, através da matemática. Então, eu amo isso.
eu só percebi, né, durante a pandemia, que eu comecei a pesquisar muito sobre o mercado financeiro e sobre economia durante a pandemia, e foi uma coisa muito natural. Eu só me pegava vendo vídeos e tentando entender. Então, eu acho que, apesar, né, de que o professor Jonathan já comentou muito sobre isso, de que uma coisa é você fazer uma pesquisa em econofísica e uma coisa é você conseguir, é como se uma coisa é você estar só interessado em tentar entender o problema e outra coisa é você utilizar das ferramentas que você tem para, como posso dizer, ai meu Deus, esqueci a palavra, você reage, não, você... Modelar o problema, talvez? Seja o que você está procurando? É como se você interage com o problema, entendeu? Sim. A palavra certa que eu estava pensando era essa, interagir. Então, eu amo isso, eu não vejo nenhuma dificuldade, eu adoro o meu curso, apesar dele ter muitas dificuldades, e eu acho que realmente é o que eu quero, porque é isso, para isso que eu acho que o físico serve, né? Tipo, a gente não precisa estar sempre focado só em um ou dois assuntos, mas eu entendo muito que a nossa formação, ela é muito... Nossa, outra palavra que eu esqueci agora. Muito ampla, talvez? Exatamente, a gente consegue atuar em muitas áreas diferentes, e eu acho que essa está na beleza do nosso curso. Não, com certeza, né? Até uma coisa que nessa questão da formação, né, é um problema que está em aberto hoje, que é a regulamentação da profissão de físico, né? Porque, justamente, como a formação é muito ampla, o que o físico faz? Parece óbvio, né, que é estudar física, que o físico faz, estudar física, né? Mas ele atua em várias outras áreas, né? E até o exemplo que é da econofísica, né? Isso. Inclusive, um fato interessante de comentar é que na maioria das pesquisas, né, que se tratam de pandemia, grande parte dessas pesquisas são lideradas por físicos. Então, o meu professor do meu último IC, ele nunca deixou de me motivar para que eu faça mestrado e doutorado nessa área, porque realmente existem muitos físicos trabalhando na área de epidemiologia. Não, com certeza, né? E por mim, eu estou ansioso, né, para ver o final desse trabalho, né, porque essa questão de parametrizar essas coisas que parecem pouco tangíveis, né, sempre me fascinou. Como você falou, eu também sou ávido por entender como funcionam esses problemas, né, e, né, como você falou, as escolhas, a apresentação teve algumas escolhas, né, para mim ficou clara agora a ideia, né, e por mim, acho que está bom, né? Eu, de novo, parabenizar pelo trabalho, né? E esperando o final. Isso aí. Obrigado, professor Marco. Professora Silvina, suas considerações, por favor. Bem, Victor, Victor, parabéns pela sua apresentação. Quando eu li o tema do seu trabalho, eu fiquei com um pouquinho de receio de conseguir compreender, de conseguir acompanhar, certo? Mas assim foi bem claro, né? Tanto que para mim o termo era novo, né? Econofísica, não tinha ouvido, mas você explicou certo. Aí a única colocação que eu queria fazer, na verdade, Marco tirou da minha boca, né? que é aquele cuidado quando se trata de ciências sociais, certo? Eles trabalham no método científico também, talvez de uma forma diferente da que a gente faz, certo? Do que os de ciências exatas fazemos, mas mesmo assim trabalham no método. E tem toda uma formalidade, certo? Não porque você não vai fazer uma pesquisa quantitativa, vamos dizer, que é menos valioso, sim. De fato, as pesquisas qualitativas são bem fundamentadas, certo? Com uma metodologia bem específica, certo? Então, esse cuidado só para se referir a ciências sociais em geral, né? E justamente como você está fazendo esse cruzamento, né?
das ações humanas, né, com modelos matemáticos. Então, você tem que estar aí bem ciente dessas metodologias que vai utilizar para a sua pesquisa, certo? Somente esse comentário enquanto cuidado. E o comentário aleatório é que eu tenho uma colega de formação e ela foi para o lado da mecânica estatística, né? E ela, acho que a tese dela foi em teoria de caos ou algo do tipo, não me lembro direito. Mas atualmente ela trabalha na indústria e ela basicamente é ela é física que desenvolve pneus, pneus melhores, vamos dizer. E aí é uma coisa muito louca, porque é algo que você não, sei lá, não imagina. Você imagina, assim, engenheiros, né? Mas imagina que numa fábrica ou numa indústria que preza por buscar maior qualidade, vai contratar-se pessoas que tenham conhecimentos de base, né? Então, somente esse comentário aleatório, né? Já que estávamos falando disso, geralmente a gente se encontra mais nos ambientes acadêmicos, mas existem também os físicos que trabalham em outros ambientes, certo? E somente. Certo. Obrigado, professora Silvina. Antes de passar a palavra para o professor Lúcio, que levantou a mão, queria ouvir um pouco o professor Jonatas, que está aqui presente, é o orientador do Vitor. Bom dia a todos. Bom, quero primeiramente agradecer a oportunidade de poder participar desse projeto, né? No ano passado participei como componente da banca, avaliando os trabalhos, né? E agora como orientador, né? Inclusive o próprio Vitor é fruto desse trabalho, dessa participação que eu tive no ano passado, né? E eu achei muito interessante o trabalho que ele apresentou, que foi na área de inteligência fuzzy, né? Então isso me fez pensar em alguns trabalhos que eu já pesquisei no meu pós-doc, né? Que conectava com inteligência fuzzy. Então realmente a nossa parceria foi bastante oportuna, porque deu para aprofundar um pouco mais em alguns trabalhos que eu já pesquisei no passado, né? Bom, sobre o trabalho, eu primeiramente parabenizo ao Vitor, né, pelo desempenho dele. De fato, em muito pouco tempo ele conseguiu ter um grau de absorção significativo, né, de conhecimento e de traquejo realmente nessa área, né, como foi bem frisado aqui, é uma área nova, né, uma área relativamente desconhecida até por muitos, né, por uma parcela da academia. E o Vitor, ele conseguiu, mesmo com essas dificuldades até na questão de encontrar materiais, né, abundantes nessa área, ele conseguiu contornar isso, e não somente isso, né, conseguiu também ter um entendimento dessa área, porque realmente não é tão simples como a gente imagina, né, até porque é uma área multifacetada, né, a gente, bem no início da apresentação dele ficou claro, né, que tem o aspecto histórico, né, a gente não é dos anos 90 para cá, né, é de muito tempo atrás que a gente vê essa evolução histórica da econofísica. Tem a parte do ferramentário, né, que é daquilo que a gente aprende, que a gente absorve como físico, né, das ferramentas matemáticas, da modelagem de fenômenos físicos, e tem a parte de programação, né? Então, nesses três aspectos, o Yuri, em tão pouco tempo, ele conseguiu ter um significativo desenvolvimento, né? Principalmente no quesito de programação, que é o mais difícil de todos, né? E apesar disso, ele conseguiu fazer evoluções significativas, né? Então, o Vitor está de parabéns. Realmente, eu tenho boas expectativas na finalização desse trabalho, né? Os objetivos foram bem apresentados, né? E só para fechar realmente a nossa ideia, o nosso projeto depois de formalizar, né, essas heurísticas, né, essa heurística, né, em particular que ele descreveu, né, transformar isso num micro modelo de mercado de ações artificial, né, ou seja, depois de construída toda essa heurística, transpor isso, né, para modelagem
e ver como é que se comporta, por exemplo, os preços dos ativos, né, os preços das ações, né, a partir dessa heurística, como é que a gente vai entender ou observar a dinâmica dos preços, né, e a partir daí, dessa dinâmica, você determinar retorno financeiro, ver o comportamento do excesso de demandas e assim por diante, a partir dessas heurísticas, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? Você pode, ao final de tudo, fazer um comparativo com a realidade, né? E assim ver onde você acertou, onde o modelo é capaz de capturar aspectos da realidade, né, do mercado financeiro. Então, realmente é uma área bastante interessante. Sobre o que foi levantado, realmente, da questão da análise técnica, de fato, faltou, acho que talvez uma explicação mais clara sobre a definição. Realmente existe, né, a questão das ciências sociais, né, e realmente essa parte das ciências sociais e comportamentais, elas são contempladas pelas outras duas análises, né, que é a análise de modelos de agentes, né, e a análise de modelos aleatórios, né, que você inclui aí movimento browniano, etc. Isso. Na realidade, a análise técnica, ela assim, do jeito que foi cunhada como não científica, não por desprezar, entre aspas, né, não por negligenciar o aspecto científico das ciências humanas e comportamentais, né. Na realidade, ela é considerada não científica porque se trata de um nicho do grupo da área de finanças, né, do mercado de ações, que se desligou da parte científica, ou seja, se trata do cotidiano, é aquilo que é observado no dia a dia, sem nenhuma metodologia científica. Então é nesse sentido que é considerado não científico, e não porque negligencia os aspectos das ciências sociais. Na verdade, os aspectos das ciências sociais, elas estão embutidas, por exemplo, na análise de modelo de agentes, que é o que, inclusive, já tenho trabalhado e publicado, né? Nós temos modelos de agentes que contemplam aspectos das ciências sociais e aspectos do comportamental, né? Que é uma área que está em alta hoje em dia, que são as finanças comportamentais, né? Então, você consegue, por meio de conhecimentos adquiridos a partir das ciências sociais e comportamentais, você consegue descrever, né, criar sistemas que contemplam, por exemplo, a questão da confiança, a questão da aversão à perda. Tudo isso são informações científicas absorvidas a partir das ciências sociais e comportamentais. Então, a análise técnica, na verdade, ela não faz uso de nada disso, né, dessa questão adquirida a partir do método científico aplicado às ciências sociais e comportamentais, mas ela é o cotidiano, né? Então, a análise técnica é a parte das finanças, do mercado financeiro, que não se importa com nada disso. Ele quer saber ele está lá na Bolsa de Valores e quer saber, ele quer ganhar, ele quer lucrar. E a partir daí ele desenvolve estratégias, digamos assim, intuitivas, que de alguma forma oferecem algum tipo de benefício. Então, nesse sentido que é considerado por um determinado grupo de não científico, né, e não por desprezar, né, necessariamente o caráter científico das ciências sociais e comportamentais, né. Então, nesse sentido, talvez não tenha ficado claro, né, mas de fato, com certeza, é contemplado a questão científica, né, tanto das ciências sociais quanto comportamentais, né. No entanto, nessas outras duas vertentes, que é análise, modelos baseados em agentes e movimento aleatório, né, como o Vitor colocou. Sim. Isso, caminhada aleatória. Então, mas enfim, no escopo está realmente de parabéns, né? Apesar das dificuldades, né? O próprio curso, né? Você tem que, a proposta, uma coisa que eu aprendi enquanto era petiano, era dar ênfase às disciplinas, né? Você estudar para as disciplinas, tirar boas notas e, enfim, e além dessa questão tem a questão da pandemia, então
E apesar de todas essas dificuldades, né, o Vitor conseguiu contornar isso, saber dividir bem o tempo para a pesquisa, e, enfim, está de parabéns e espero que ao final tenha um excelente trabalho ao final desse projeto. Obrigado. Eu que agradeço, professor Jonatas, obrigado pela presença, pelas considerações.